Portanto, nos convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra pregada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, nos foi depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, do qual falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste menor do que os anjos por um tempo, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas estão sujeitas aos seus pés. Visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito agora. Mas ainda nos vemos como se as coisas não lhe estivessem sujeitas. Porém, ele é coroado de glória e de honra. Jesus, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa da morte, ou por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Escute ainda, o texto sagrado de Hebreus 2, ainda no versículo 10 diz: porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, a saber, o diabo. O que é interessante nesse texto é que o destaque dele é uma pergunta que começa a ser feita a partir do versículo 2 de Hebreus capítulo 2. Como escaparemos nós se ignorarmos tão grande salvação? Talvez você faça uma pergunta dentro da pergunta: por que tão grande salvação? O texto explica: porque aquele a quem todas as coisas estão sujeitas, aquele que criou o universo e não precisou levantar um dedo, criou o universo apenas falando: haja, coroado de glória e de majestade, coberto de todas essas coisas, de eternidade em eternidade, um Deus autossuficiente, que é a causa de si mesmo, que não precisa de nada e ninguém para existir e ser quem é. Por causa da paixão da morte, se fez menor do que os anjos. Menor do que os anjos. Você já parou para pensar o que é ser menor do que os anjos? É estar abaixo deles por um tempo. Os anjos foram criados por Deus para uma única finalidade:
glorificá-lo para sempre, exaltá-lo, adorá-lo. Essa é a única finalidade dos anjos. Mas por causa da paixão, nessa semana nós lembramos da paixão. Da paixão de quem? Da paixão de Cristo. Que a Bíblia diz que é a paixão da morte. A paixão que causou morte. Ele se fez menor do que os anjos. Por um momento de posição exaltada, de majestade, de glória, ele se colocou abaixo, se fez carne, tomou a forma de homem. Com que propósito? Responder a pergunta que foi feita por alguém em algum momento da história: o que é o homem, para que dele te lembres? E quem é o filho do homem, para que o visites? Deus respondeu, e a resposta de Deus se chama Jesus. Ele disse que é o homem. O homem foi criado por mim. O homem foi a coroação da minha criação. Quem é o homem? Jesus respondeu no Calvário. Quem é o homem? Deus respondeu em Jesus. O homem é o alvo do amor de Deus. Você é alvo do amor de Deus? Você é alvo do amor de Deus? Quando Jesus naquela cruz sofria todas as agruras, todo o escárnio, vergonha, todas as aflições, pense bem você, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, apanhou, foi cuspido no rosto, suas roupas foram rasgadas, foi humilhado, foi açoitado, foi zombado, porque ele pensava em mim, e ele pensava em você. O universo pergunta: que é o homem, para que dele se lembres? O Senhor não disse quem era o homem, ou o que era o homem. Ele não discursou. Ele amou. Ele morreu. Ele veio por minha e por sua causa. Por quê? Porque eu e você temos alguma coisa? O que temos de valor? Medite nisso. O que temos de tão importante para Ele vir, abrir mão da glória e sofrer tudo o que sofreu? A resposta está nele. Meu amigo, a resposta não está em você. A resposta está nele. Foi amor. E puro e simples amor. Perfeito amor. Por causa do amor, ele morreu. Por causa do amor, ele viveu o que viveu. Sofreu o que sofreu. Por causa do amor. Foi por você. Eu sei que você não está enxergando quem está do seu lado. Mas se você puder, dá uma catucada nele assim de leve, com o cotovelo. Chama a atenção dele por belo. Fala assim: foi por amor. Mas completa a frase. Diz assim: foi por amor a você. Se as ondas desta vida
vida destruir em tua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que essa? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo os meus pés já empoeirei, mesmo que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demores, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demores, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez.
ou